abrir as nossas Bíblias, irmãos, mesmo sentados, nós vamos ler apenas inicialmente a primeira frase do versículo 1 do capítulo 14 de João. João, capítulo 14, versículo de número 1. Texto muito conhecido da palavra do Senhor, mas que nesta manhã o Espírito Santo esteja mais uma vez falando aos nossos corações, alimentando a nossa alma. Não se turbe o vosso coração. Vamos repetir essa primeira frase? Não se turbe o vosso coração. Amém. Este capítulo 14, irmãos, de João, ele faz parte das últimas palavras que Jesus pronunciou para os seus discípulos antes de enfrentar a cruz. Na verdade, os capítulos 14, 15 e 16 compõem o chamado sermão de despedida. Jesus estava despedindo-se dos seus discípulos para enfrentar a cruz. O sermão, este ensino, ele começa no capítulo 14, 15 e 16 e ele conclui com uma oração. A oração está registrada no capítulo 17, a chamada oração sacerdotal. Os três capítulos, ou os quatro, 14, 15, 16 e 17, que é a oração 17, todos eles têm um tema único. O tema dos três capítulos, especialmente, é um tema único. Nos três capítulos, Jesus está buscando encorajar os seus discípulos, instruir os seus discípulos a respeito de sua partida. Então essa é a temática de todo o sermão de despedida. É encorajamento, é instrução, preparando os discípulos para este momento, que é um momento muito delicado, um momento muito difícil que eles estariam enfrentando. Por isso que Jesus começa então o sermão com essa expressão: não se turbe o vosso coração. Não estejam perturbados. A palavra turbar, ela aponta para a ideia de não estejam confusos, não estejam agitados, não estejam amedrontados. É esse sentimento que está no coração dos discípulos naquele instante. Eles estão meio que confusos, amedrontados, assustados. E Jesus diz: não se assustem, não se amedrontem. Havia razões para eles estarem assustados, irmãos. Porque se nós observarmos o contexto desse texto, nós vamos ver que o que Jesus havia dito traria realmente medo ao coração deles. No capítulo 13, no versículo de número 21, Jesus disse que um dentre eles estaria traindo. Essa seria a primeira informação no versículo de número 21 do capítulo 13. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ou seja, um dentre vocês irão me trair. O outro motivo é que o próprio Jesus diz que vai embora. No versículo de número 33 do capítulo 13, Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um vai trair e Jesus vai embora, e para onde ele vai, os discípulos não poderão ir. Ou seja, palavras difíceis, né, que causa medo, que causa perturbação. Como se não bastasse, o capítulo 13 termina Jesus revelando que o mais corajoso, o mais ousado dos discípulos iria abandoná-lo, iria negá-lo. É o que Jesus diz no verso 38. Respondeu Jesus:
disse a Pedro: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Más notícias. Um vai trair, outro vai negar, e Jesus vai partir. Então havia muitas notícias difíceis de serem ouvidas. Havia aquela situação de incerteza, de morte, de abandono, de traição. Mas o que é que nós observamos no capítulo 14? Que apesar de todas estas más notícias, Jesus então traz uma palavra de encorajamento. Vocês não podem estar amedrontados. Vocês não podem se deixar vencer pelo medo. Não se turbe o vosso coração. Não estejam confusos e amedrontados. E o que Jesus então passa, meus amados irmãos, a falar aos discípulos e à sua igreja, é de que maneira nós vencemos o medo, diante de más notícias, diante das incertezas, diante das lutas e das dificuldades. Como a gente não vive amedrontado, assustado? Como vencer o temor? Como vencer o medo? E aí Jesus vai falar algumas verdades importantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e que o Espírito Santo de Deus esteja aplicando no nosso coração. Essa palavra viva de um Cristo vivo que fala conosco nesta manhã por intermédio da sua palavra em nome de Jesus. Jesus então vai dizer em primeiro lugar que nós vencemos o medo confiando no Deus triuno. Irmãos, o capítulo 14 de João é um dos mais maravilhosos textos que nos revela de maneira explícita a natureza do Deus ao qual servimos. Nós adoramos o único e verdadeiro Deus, e este único e verdadeiro Deus subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo. Na hora do temor, na hora das incertezas, na hora das dificuldades e das lutas, que possamos reafirmar nossa confiança no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Creia no Pai, creia no Filho, creia no Espírito Santo de Deus. O capítulo 14 é uma profunda e explícita, o capítulo é um profundo e explícito ensino a respeito da triunidade do Deus ao qual adoramos. Nós somos monoteístas, ou seja, acreditamos no único Deus, mas o nosso monoteísmo é um monoteísmo trinitário. O único Deus subsistindo como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, essa verdade deve encorajar a nossa alma, fortalecer o nosso coração e nos fazer vencer os medos. Não temas, confie no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Confie na sua personalidade. Ele não é um X filosófico. Ele não é uma força impessoal. Ele não é o destino. Ele é Deus pessoal. Ele é Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Confie na sua pessoalidade. Ele é um ser pessoal, relacional, vivo e poderoso. O que nos faz vencer o medo, irmãos, é a confiança neste Deus maravilhoso. Mas em segundo lugar, vencemos o medo. Não se turbe o vosso coração. Creia que através de Jesus, o futuro celestial nos é garantido. Apesar das más notícias, apesar das lutas e das dificuldades, saiba de uma coisa: em Cristo Jesus, o futuro
futuro glorioso da igreja está garantido. Nada, notícia ruim nenhuma é capaz de desfazer o que em Cristo Jesus está garantido. E em Cristo Jesus está garantido um futuro glorioso, celestial para os discípulos de Jesus. Não se turbe o vosso coração, não se apavore, Jesus Cristo já garantiu o nosso futuro em glória. É isso que nós lemos nos versos 2 e 3. Jesus vai falar do futuro. Veja o que ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus compara a casa do pai a um condomínio luxuoso. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra morada aqui aponta para a ideia de mansões. Não estejam perturbados, não estejam apavorados. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há mansões celestiais. E o garantidor desta realidade é a palavra de Jesus e a obra de Jesus. É isso que Jesus estabelece, irmãos, como fundamento da glória futura. Ele diz: se não fosse assim, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. É eu que estou dizendo. Em Jesus não há engano, em Jesus não há mentiras. Ele é a própria verdade. O que Ele fala, Ele garante. Na casa de meu pai há muitas moradas. Temos uma habitação garantida, um lar estabelecido. E quem garante esta realidade futura e gloriosa não é a palavra dos homens, dos políticos, é a palavra poderosa do Cristo vivo. Eu tenho dito, e o que Jesus diz é verdadeiro, é realizado, é concretizado. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que a casa, as habitações celestiais são garantidas por sua palavra e por sua obra. Eu vou preparar lugar. Eu vou garantir um lugar celestial. Eu estou indo. Jesus está dizendo que através de sua vida, de sua obra, as glórias celestiais são garantidas. Então quando ele diz eu vou preparar lugar, aponta para a morte. Ele precisava morrer. Ele precisava ser pendurado naquela cruz, para que através do sangue de Jesus os nossos pecados fossem perdoados, a nossa vida transformada e nos tornássemos filhos de Deus e herdeiros dos céus. Quem prepara o lugar é o próprio Cristo, através de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de sua ascensão. A obra de Cristo garante o nosso futuro celestial e glorioso. É Ele que prepara, é Ele que realiza a obra garantidora dos céus, da glória, da salvação e da vida abundante. Não se turbe o vosso coração, não entrem em pânico, não sejam vencidos pelo medo, porque apesar das más notícias presentes, a nós é destinado um futuro glorioso, porque a palavra de Jesus garante e a obra de Jesus realiza. Ele viveu, morreu, ressuscitou e vive para nos dar vida e vida em abundância. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. No verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Esse estado, irmãos, eterno, futuro e glorioso, não é apenas um local, é um relacionamento. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, mas quando eu voltar, acima de tudo, eu volto para que desfrutemos de um relacionamento perfeito, santo e eterno. Para que aonde eu estiver, vós estejais
também. Vencemos o medo quando sabemos que através de Cristo Jesus, o futuro de glória está garantido. Não por causa de nós, mas por causa dele. Ele é o garantidor dos céus e das bênçãos eternas que desfrutaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, Jesus diz que a gente vence o medo quando a gente crê que através dele, um caminho de comunhão, de união e de conhecimento de Deus se estabelece. É isso que nós vamos ler do verso 4 ao verso 11. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus diz: olha, eu tenho ensinado o caminho a vocês, e o caminho para o qual eu vou. Jesus o tempo todo está dizendo: o meu caminho é o Pai, eu estou indo para o reino celestial. Mas os discípulos têm dificuldade de compreender as verdades espirituais, como é real em nós, irmãos. Nós temos dificuldade de compreender as realidades espirituais. Por mais que sejamos ensinados, instruídos, a gente tem dificuldade de compreensão, espiritualmente falando. Por isso que a gente necessita tanto do auxílio do Espírito Santo. Jesus diz: vocês já sabem. Ele diz: como é que a gente vai saber para onde tu vais? Como é que a gente vai saber o caminho? Aí Jesus claramente responde neste conhecidíssimo versículo, versículo 6 do capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é o próprio Cristo. Ele está indo para o Pai, e o caminho para o Pai é o próprio Cristo. Jesus é o caminho, porque Jesus revela plenamente a verdade a respeito de Deus. Jesus é o caminho, porque Ele cumpre plenamente todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus é o caminho, porque Ele concede vida e vida em abundância. E nós só desfrutaremos desta realidade de comunhão, de intimidade com Deus, através de Jesus Cristo. É por Cristo que nós conhecemos o Pai. É por intermédio de Cristo que nós desfrutamos de uma realidade profunda de comunhão com o Pai, com o próprio Deus. Essa é a ênfase que Jesus apresenta dos versos 4 ao verso 11. Jesus é o garantidor da comunhão com o Pai. Não tenham medo, não entrem em pânico. É como se Jesus estivesse dizendo isso: eu sou o garantidor da comunhão com o Pai. E má notícia nenhuma, dificuldade alguma, retirará de vós este caminho, este acesso. Porque este caminho e este acesso ao Pai, a comunhão com Deus, é garantido pelo próprio Jesus. No verso 7 ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Olha o que Jesus está dizendo: vocês têm conhecido o Pai e têm visto o Pai. E aí Tomé faz a famosa pergunta no verso 8: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: vocês conhecem o Pai e vocês têm visto o Pai. Só que Tomé faz a pergunta numa perspectiva humana. Ele quer ter uma visão física, material de Deus. Mas o que Jesus está mostrando aos discípulos e a nós, irmãos, pela palavra, é que a nossa comunhão com o Pai não é meramente visível e física, é espiritual, é na alma, é no coração. Portanto, Jesus continua dizendo, disse-lhe Jesus no verso 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. Há uma distinção de pessoas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Mas por que Jesus diz
Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque somente por intermédio de Jesus, o Filho, nós conhecemos o Pai. E Jesus é o verdadeiro revelador de Deus. A revelação genuína, excelsa, sublime de Deus está em Cristo. E somente através de Cristo nós temos conhecimento de Deus. Somente através de Cristo nós temos comunhão com Deus. Somente através de Cristo nós estamos unidos a Deus para todo sempre. Não tenham medo, não vivam uma vida perturbada, porque em Cristo Jesus a comunhão com Deus é garantida, o conhecimento de Deus é garantido, o relacionamento com Deus é garantido, é desfrutado, é vivido de maneira real, pessoal, verdadeira e profunda. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha só o que Jesus diz no verso 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Há uma distinção de pessoas, mas há uma comunhão de essência. Há uma habitação mútua. Um está habitando no outro como uma essência divina, o mistério da Santíssima Trindade, revelada a nós por Jesus Cristo. Olha, irmãos, que verdade sublime, que verdade profunda Jesus nos revela por sua palavra. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Como é que Jesus torna conhecido o Pai? Como é que Jesus revela o Pai, o próprio Deus? Ele diz: é por minhas palavras. As minhas palavras revelam que de fato eu sou, de que eu habito no Pai e que o Pai está em mim. As palavras de Jesus são palavras divinas, são palavras eternas, são palavras verdadeiras, porque é a palavra do próprio Deus se revelando para nós. Ele mesmo é a palavra, Ele é o excelso e inigualável profeta que revela plenamente a palavra de Deus, a presença de Deus, os atributos de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus, a presença de Deus. As palavras de Jesus e as obras de Jesus revelam plenamente quem Ele é. Crede-me, verso 11, que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Veja que Jesus no verso anterior falou das palavras, e neste verso ele fala das obras. Ele está querendo ensinar os discípulos de como Ele então está revelando o Pai por suas palavras e por suas obras. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tira da morte o que está morto há 4 dias? Quem é este? Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, aquele que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a forma de homem, para realizar uma obra garantidora da revelação de Deus e da salvação da nossa alma e da reconciliação da nossa vida por toda a eternidade em Deus. Irmãos, não é interessante como Jesus trata os seus discípulos no momento do medo? É diferente como as pessoas estão fazendo hoje. Elas estão amedrontadas, e aí você às vezes traz uma palavra de encorajamento, de autoajuda. Confie em você, olhe para você. Jesus faz o contrário. No medo, no pavor, Ele diz:
Pare de olhar para você e olhe para este Deus triuno. Confie nele, dependa dele. Nele há garantias indestrutíveis, a glória, a futuro celestial, que circunstância alguma destrói, porque é garantida por ele. Olhe para Jesus, confie em Jesus. Nele há comunhão com Deus, nele há experiências profundas com o eterno. Portanto, a gente vence o medo, o pânico, as nossas incertezas, firmados na palavra de Deus e no Deus da palavra. E uma das verdades profundas que são reveladas para nós pelo Espírito Santo é a verdade de que o Deus ao qual servimos é triuno. Nós não adoramos um Alá distante. Nós adoramos um Deus vivo e pessoal, Pai bondoso, Deus presente, Emanuel. Mas em quarto lugar, nós vencemos o medo quando realmente confiamos que em nome de Jesus a obra continuará. A obra prosseguirá. Como bem colocou aqui nessa manhã o pastor André. A gente às vezes está fazendo diagnósticos equivocados. Porque a gente está olhando a vida na perspectiva da carne, do humano. Por isso que Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Não entre em desespero, não entre em pânico, porque a minha obra continuará até o fim. E o garantidor da obra de Deus na terra é o próprio Deus. Independente das circunstâncias, o Senhor é Deus e Ele garante as bênçãos que Ele proclama. Ele garante o céu, Ele garante comunhão com Deus, Ele garante a realização da obra. É isso que Jesus está dizendo. Lembre que o contexto é de medo. Por isso que para cada trecho desse nós poderemos repetir o refrão do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Verso de número 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Mas aquele que crê em mim fará obras maiores. Que obra maior é essa, irmãos? Que Jesus está anunciando aqui que os discípulos farão. Obra maior, irmãos, é ser usado por Deus para conquistar almas para o reino do Senhor. Jesus, em sua pregação, ele alcançou muitas pessoas. Mas nada se compara ao que Pedro, pregando no dia de Pentecostes, depois que recebeu a unção do Espírito e cheio do Espírito, pregou o Evangelho de maneira bíblica, de maneira santa. O Espírito operou e naquele mesmo dia uma igreja foi inaugurada com 3.000 membros, mais de 3.000. Que obra grande é essa, irmãos? É a obra da salvação de almas, é a obra de plantação de igrejas efetuada pelo apóstolo Paulo, usado pelo Senhor, apesar das lutas, apesar das autoridades se levantarem com ódio cruel. Mas o Senhor disse, vocês farão. E o que Jesus fala é garantido no poder do Espírito, em nome dEle. Ah, pastor, tanta má notícia, tanta crise, tanta dificuldade. Lembremos-nos que o garantidor da obra é o próprio Cristo. Vocês farão. Você crê nisso? Que você nesse ano poderá ser usado por Deus para fazer uma grande obra. E a maior obra que pode acontecer, irmãos, na face da terra, nos dias de hoje, é vidas sendo regeneradas pelo Espírito Santo de Deus, é vidas sendo libertas do poder das trevas, do diabo e do mal, é gente sendo salva, é gente sendo liberta neste mundo corrupto,
Mas o Jesus vivo continua ativo e agindo na vida dos que creem e usando os seus discípulos fiéis. A obra continuará, a obra será realizada, a igreja avançará, porque o garantidor e o sustentador da obra é o próprio Cristo. Você crê? Então peça, ore. É isso que Jesus vai dizer. E tudo, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Quem crê, ora. Oremos mais, pedindo ao Senhor: Senhor, usa a minha vida para realizar a tua obra. Instrumentaliza-te de mim, Senhor, como instrumento no meu ambiente de trabalho, na minha escola, na universidade, entre a minha parentela. Faz a obra, liberta a vida, transforma corações, liberta das trevas, da corrupção. Faz a obra. Tu garantiste que o medo, que o temor do homem, das circunstâncias não me paralise, mas que eu clame que eu creia na tua promessa, Senhor. E crendo eu clame, e crendo eu peça, e crendo eu faça, para a glória do teu nome. Que Deus nos livre de qualquer esterilidade espiritual. Façamos a obra, frutifiquemos para a glória do Senhor. Ele garantiu, a obra será feita. Por isso que logo em seguida, ele vai falar de oração. No verso 13, peça. No verso 14, peça. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Dentro do contexto aqui, irmãos, que coisa é essa que a gente tem que pedir? A obra que ele disse que seria feita. E que obra é esta? A salvação de vidas, a plantação de igrejas, famílias sendo alcançadas e libertas pelo poder do Senhor. Tem gente que lê esse versículo de maneira isolada. Ah, se eu tu dissesse aqui coisas em nome que eu pedi, aí só pensa no material, no físico, no financeiro. Uma mente limitada, mundanizada, secularizada. Mas nós precisamos da mente de Cristo, de uma mente bíblica. Quando ele diz peça, peça está relacionada à obra, à salvação de vidas, ao avanço da igreja. E o poder de Deus se espalhando e vidas sendo transformadas nesse mundo perverso e mau. Mas Jesus na cruz, irmãos, esmagou a cabeça da serpente. O valente já foi amarrado. E o mais valente, Jesus Cristo, é o Senhor que reina com poder e nos dá capacidade, autoridade e a sua própria palavra. Não se turbe o vosso coração. Mas em quinto lugar, Jesus vai dizer que nós vencemos o medo, crendo que através dele, o Espírito é concedido. O pastor André já fez uma introdução a essa pregação, dizendo que sem Jesus a gente não faz nada. Irmãos, a gente precisa crer, mas o nosso coração é naturalmente incrédulo. Irmãos, a gente precisa orar, mas o nosso coração naturalmente é resistente à oração. Irmãos, nós precisamos trabalhar, agir, evangelizar, mas o nosso coração é naturalmente incapaz. Somos fracos, incapazes. O que faremos? Receberemos do Senhor poder capacitador. Não se turbe o vosso coração, não entrem em desespero, não estejam paralisados. Vocês receberão, por causa da minha obra, a presença capacitadora do Espírito Santo. O Espírito Santo será dado a vós e a covardia será retirada. Lembra de Pedro? Quem era Pedro, irmãos? Pedro parecia um coelho assustado. Mas depois que ele recebeu
A presença capacitadora do Espírito Santo. Ele já não tinha medo nem dos juízes, nem dos governadores. Ele só temia Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diante de uma autoridade que o ameaçou, ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é isto, irmãos? É presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos liberta da covardia, do medo, da preguiça, da insensibilidade. Não se turbe o vosso coração. Vocês não estarão sozinhos. Vocês não estarão entregues a si mesmos. Eu estarei com vocês. Espiritualmente estarei com vocês. Pelo meu Espírito Santo estarei com vocês. Não é na força do braço que a gente vence o medo. Não é na força do dinheiro que a gente vence o medo. Tem muita gente endinheirada, mas amedrontada, em pânico, porque dinheiro não gera paz, convicção, esperança e poder dos céus. Só Jesus pelo Espírito. Por isso que do versículo 15 até o versículo 26, Jesus vai falar do Espírito. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Não se turbe o vosso coração. Jesus enviou o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo é chamado de Consolador, aquele que está próximo, defendendo, encorajando. Mas Ele não só está perto, Ele está dentro. Ele habita em nós, porque através de Jesus, nós, povo do Senhor, nos tornamos templo do Espírito, morada do Altíssimo, pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis. Olha só que maravilha. Porque Ele habita convosco e estará onde? Em vós. Irmãos, que dádiva excelsa, que verdade sublime. Só esse versículo aqui, irmãos, era para a gente dar glória a Deus, acordar dando glória e viver dando glória. Porque nós não estamos sozinhos neste vale de lágrimas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo de má notícias. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em nós, está em nós para nos manter de pé, nos sustentar, nos capacitar e nos fazer o povo mais feliz dessa terra. O Espírito Santo, que nos capacita a viver em conformidade com a palavra de Deus, que nos faz crer, interceder e desfrutar de comunhão verdadeira, real. Jesus reafirma essa verdade dizendo, no verso 18, não vos deixarei órfãos, vocês não estarão sozinhos, abandonados. Não se turbe o vosso coração, não se deixem vencer pelo pavor, pelo medo. Oh, irmãos, como a gente precisa viver esta verdade, porque a nossa geração está mergulhada no medo, na depressão, na angústia. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos uma raça nova, refeitos pelo poder do Espírito, habitados pela presença do Senhor, para vivermos em esperança, em alegria, em serviço, em comunhão. E é o que ele passa a dizer a partir do versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando a gente lê a palavra voltarei, dentro do contexto, significa dizer que Ele vai ressuscitar. Diz, olha, vocês vão me ver morrendo de verdade naquela cruz, mas eu voltarei. Eu vou ressuscitar dentre os mortos. A morte não terá a última palavra sobre a minha vida. Eu voltarei. Irmãos, nós servimos a um Cristo vitorioso. A cruz está vazia e o sepulcro está vazio. Ele voltou, Ele ressuscitou.
Mas quando a gente lê no Novo Testamento o verbo voltar, o verbo voltar, dependendo do contexto, aponta para a volta gloriosa de Jesus. Aquele que ressuscitou, subiu aos céus, está à destra do Pai, intercede por nós e um dia voltará. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Ele voltará de maneira física, visível, pessoal. Ele não enviará um serafim, um arcanjo, nem um anjo. Ele mesmo virá. O ressuscitado voltará. Mas quando Jesus fala nesse versículo 18, eu voltarei, ele está querendo enfatizar a volta espiritual. Vocês não ficarão órfãos nesse período entre a minha primeira vinda e a minha segunda vinda. Vocês não ficarão abandonados. Eu voltarei de maneira espiritual, pelo Espírito Santo habitando em vós e capacitando-vos a viver uma vida de comunhão comigo e com meu Pai. Não se turbe o vosso coração. A minha presença é garantida sobre a minha igreja pelo Espírito Santo. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Por quê? Porque eu vivo, vós também vivereis. Nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo vivo. A vida de Cristo está em nós, e nós vemos a Ele, não pelos olhos físicos agora, mas nós vemos a Ele pelos olhos espirituais. E um dia o veremos como Ele é. Naquele dia, verso 20: vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O que ele está dizendo, irmãos? Que dia é esse? Esse dia aqui tem a ver com a volta espiritual dele. Ou seja, quando o Espírito estiver atuando, vocês terão conhecimento. O homem natural não conhece as coisas espirituais, mas o homem espiritual sabe discerni-las. E quem nos capacita a obter este conhecimento, que não é um conhecimento meramente intelectual, físico, é um conhecimento espiritual, que está ligado à pessoa de Deus, é a presença do Espírito. O Espírito nos faz conhecer. E quem teve uma experiência de conversão verdadeira sabe o que significa isso. Porque houve uma época na nossa vida que a gente não via, que a gente não sentia, que a gente não ouvia, mas de repente algo novo aconteceu na nossa alma. A gente começou a ver o que não via, a sentir o que não sentia, a entender o que não entendia, a desejar o que não desejava. O que é isso, irmãos? É presença do Espírito Santo transformando, regenerando, capacitando a nossa mente para conhecermos a Deus de verdade. Vocês vão conhecer. Ele vai falando aqui, irmãos, dos frutos da presença do Espírito na vida dos discípulos. O Espírito Santo nos capacita a conhecer. Diga amém. O Espírito Santo nos capacita a amar. O homem natural, ele é incapaz de amar a Deus de verdade. Por isso que logo em seguida ele apresenta o tema amor, no versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vamos ler juntos? Esse é o que? Me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu vou dar a vocês um outro consolador. Ele é da mesma natureza, mas ele os capacitará a amar. E a prova do nosso amor a Deus, irmãos, é a nossa obediência. Não basta a gente só ficar declarando: como eu te amo, Senhor, eu amo a Deus. É importante declarar o amor, não podemos desprezar as declarações de amor, porque são expressões de louvor. Mas não basta declarar o amor, é preciso viver o amor. E a gente vive o amor quando a gente se dispõe a obedecer a palavra do Senhor, a nos submetermos aos mandamentos do Senhor, entendendo quem Ele é Deus soberano, e quem eu sou, servo, salvo pela graça. Não é o eu se impondo, mas é Deus estabelecendo a sua vontade. E a evidência da presença do Espírito Santo em nós é essa capacidade de conhecer espiritualmente, de amar verdadeiramente e expressar este amor de maneira viva, histórica e real, obedecendo, dizendo não ao pecado e vivendo uma vida para a glória de Deus.
no verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Irmãos, veja como os discípulos são lentos de entender. Eles sempre inclinavam para uma interpretação física, porque eles queriam ver Jesus como uma espécie de Davi terreno, trazendo um exército, invadindo Roma, tirando César do poder e estabelecendo. Eles não entenderam que a dimensão do reino nesse instante é no coração, é interna, é espiritual. É Deus reinando em nossa alma, transformando o nosso coração. E no versículo de número 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Eu quero caminhar para o final. E eu quero destacar o versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, do verso 15 até o verso 26, o Jesus está mostrando os frutos do Espírito, a obra do Espírito. Ele dá conhecimento, ele nos capacita a amar, a obedecer, ele nos instrui, ele traz verdades à nossa lembrança, ele sara a nossa memória, ele transforma a nossa mente. Ele é o Espírito Santo de Deus, que purifica, santifica e nos capacita a viver uma vida para a glória do Senhor. Ele fará vocês lembrar. Claro que nesse contexto imediato está se referindo aos discípulos. Os discípulos, eles precisaram lembrar do que Jesus falou, por exemplo, no Getsemane, no Sermão do Monte. O Espírito Santo os capacitou a lembrar e conduziu-os a uma lembrança orientada para que eles escrevessem de maneira infalível, inerrante e suficiente. Mas essa verdade também alcança a nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus trabalha no consciente e no subconsciente, nas lembranças, na memória, sarando, restaurando e nos capacitando a conhecer, a amar, a obedecer e viver para a glória de Deus. Não se turbe o vosso coração. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Nós temos o shalom de Deus, irmãos. A palavra paz aqui é shalom, que significa reconciliação, amor. Nós temos a paz com Deus, que é a reconciliação dada a nós por Cristo Jesus. Nós temos a paz de Deus, que é um fruto do Espírito, que acontece muito na vida do crente quando ele está passando por lutas e dificuldades. Ele sente uma paz, e ele diz: eu estou sentindo uma paz, eu não sei de onde ela vem. Saiba que ela vem do Espírito Santo de Deus, que não lhe leva ao desespero, ao pânico, mesmo em meio às más notícias. A paz de Deus é uma realidade na vida dos discípulos do Senhor, dada a nós por Cristo. Eu deixo-vos, não é obra, não é mérito, é graça de Deus em Cristo Jesus, nos dando paz. Paz com Deus, paz de Deus. E isso nos torna pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem tem paz com Deus e tem paz no Espírito é promotor da paz. Reconcilia-se, não alimenta a amargura, a divisão, a contenda. Ele tem paz e ele promove a paz. Mas eu gostaria de trazer a última fala aqui, a última orientação. Vencemos o medo quando nos alegramos na ascensão de Cristo. Jesus vai falar isso em último lugar. Ele vai mostrar, irmãos, que a ascensão dele não é uma má notícia, é uma boa notícia. É isso que ele diz no verso 28. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou para o Pai. O Pai é maior do que eu. Em que sentido o Pai é maior do que Jesus? Jesus tornou-se o nosso mediador.
Ele é Deus homem, e na função de Messias o Pai é maior, não na essência divina, porque ambos são Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era, mas ele assumiu a forma de servo, e como servo ele tornou-se, para cumprir a missão de mediador, submisso ao Pai. Porque não há 2 ou 3 vontades em Deus, só há uma vontade. A vontade única de Deus foi se submetida. Mas o que se destaca aqui é que ele diz: eu vou para o Pai. Ele está dizendo: se vocês me amam de verdade, alegrem-se com a minha ascensão. Porque, irmãos, Jesus vitoriosamente ascendeu aos céus e assentou-se à destra do Pai. A ascensão de Jesus é garantia que o Espírito será enviado. A ascensão de Jesus é a garantia de que a obra foi feita. Ele não veio fazer uma obra? Quando a obra termina, quando a gente trabalha muito, depois de um dia de trabalho, a gente faz o quê? Senta, descansa. Então ele fez a obra e foi se assentar. Aonde? À destra do Pai. E de lá ele intercede por nós. A ascensão de Cristo é alegria, porque é evidência de que a obra foi concluída e as bênçãos foram derramadas. E agora ele é o nosso intercessor. Irmãos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há o que no céu? Há festa. Agora imagine, irmãos, quando o Salvador de todos os pecadores na face da terra adentrou o céu. Que celebração, que festa bendita! O Messias chegou, o enviado realizou a obra foi feita, salvação haverá, pecadores serão salvos, a igreja será sustentada. Sabe quem recebeu essa visão de Jesus entrando nos céus? Irmãos, quando Jesus está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando para o alto. Não é assim? Jesus subindo. 2 homens aparecem e dizem: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que agora vocês estão vendo subir, ele voltará. Isso é o ângulo da terra para o céu. Mas o que aconteceu no céu quando ele chegou? O que é que foi dito? Sabe quem revelou isso para nós? O Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente. Em Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse foi o cântico de celebração. Estou empolgado. O microfone já terminou aqui para eu acabar. É que é a primeira do ano, né, pastor? A gente fica empolgado. Irmãos, quando o Salvador dos pecadores chega nos céus, a ascensão de Cristo é a nossa vitória. Ele chegou lá como nosso representante. Por isso que Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, porque aonde Cristo está, espiritualmente ligado a Ele, nós estamos. O que pertence a Cristo espiritualmente pertence a nós. Alegra a tua alma. Ele ascendeu como prova de que a obra foi realizada, as bênçãos foram derramadas. Agora nós temos um intercessor glorioso. Se ninguém aqui na terra intercede por você, saiba que você tem um intercessor perseverante, que ora por ti, por tua casa, por tua vida. Não se turbe o vosso coração. Um puritano escreveu: o Pai o recebeu de braços abertos, alegrando-se sem medida ao vê-lo de novo no céu. Portanto, disse que Deus o recebeu na glória, pois o que se pode designar ascensão é chamado de recepção pelo Pai. Jesus ascendeu e o Pai o recebeu. Sim, recebeu
como a ninguém antes e depois dele. Por isso que o Salmo 110:1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Meus amados, não se turbe o vosso coração. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, torne-se discípulo desse Jesus. Sem Jesus é só má notícia, é medo, é morte. Mas com Jesus, apesar das más notícias, há alegria no Espírito, há consolo real, há comunhão verdadeira, há crescimento na graça e no poder de Deus. A alegria, a paz, a esperança, a vitória completa. Nele somos mais do que vencedores. Faça um bom anúncio de um discípulo de Jesus. Não viva cabisbaixo, depressivo, dominado pelo medo. Levante a cabeça, dê bom testemunho. Não temas, não se turbe. Reconheçamos o que temos: um Cristo vitorioso, promessas benditas, um Espírito presente, Espírito Santo que nos consola, nos fortalece, nos mantém de pé. Na força dele prosseguiremos. Vamos crer, clamar, conhecer, amar, obedecer. Dependa dele, confie nele, busque a ele, e em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar. Pai, é a tua palavra, ela é profunda, ela é bela, ela é verdadeira, Senhor. Que nessa manhã, como tu aplicaste essa palavra no coração dos teus discípulos naqueles dias tão difíceis, aplica no coração dos teus discípulos aqui a tua palavra. Tu conheces a situação, os temores, os medos, mas que pela tua verdade sejamos fortalecidos em teu nome, Jesus. Amém? E amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos bem forte, a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.